Que os peixes são bons para uma dieta, ninguém tem dúvida nenhuma, não é mesmo? Mas não tem peixe que tem muita gordura e outros que não tem gordura. Leandro, mas a gordura do peixe é boa. Será que é sempre boa? Será que é 100% boa? Será que de todos os peixes são boas? Então é bem importante que você entenda isso, porque um peixe é um excelente alimento, mas ele pode ser muito ruim dependendo da estratégia de dieta que você quer fazer. Então, intervenção dedística agostiana, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Peixes, no geral, a cada 100 gramas vai ter mais ou menos 20 gramas de proteína, proteína de alto valor biológico, tão bom quanto do frango, da carne, do ovo, do leite. O aminograma é um pouco menos rico do que do ovo e do leite? É, mas isso na prática é relevante? Não. Então, vamos considerar que é uma boa fonte de proteína para a nossa dieta. Temos alguns micronutrientes, será? Fósforo, que é uma coisa muito exclusiva do peixe, mas tem bastante micronutrientes que são interessantes, mas que também a gente não vai contar exatamente com eles, é uma coisa que vem a mais, vem de brinde, vamos colocar assim. Por exemplo, peixe gordinho, atum é gordinho, salmão é gordinho, anchova é gordinho, bagre, cavala, pirarucu, traíra, entre outros. Esses peixes têm mais de 10% de gordura. E se você conhece pelo menos algum dos nomes que eu citei aqui, você vai perceber que os peixes que têm mais gorduras, eles costumam ter colorações. Então você vê o salmão, o atum, todos eles têm uma cor que é diferente daquela carne mais branca. Então, normalmente, um peixe mais gorduroso, ele é um pouco mais escuro. E esses peixes que têm gorduras boas, ômega 3, são os de água salgada. Como, por exemplo, o arenque, o atum e o famoso salmão. Claro que tem outros, tá? Como a cavala, a sardinha, etc. Devo suplementar com ômega 3 ou não? Pergunta muito frequente dos alunos. E é uma gordura excelente, você só deve suplementar se você não consome o ômega 3. Se você consumir, não tem um mínimo de necessidade. Logo, se você vai consumir esses peixes gordinhos na dieta, você deve contabilizar isso e se isentar de fazer uma suplementação de ômega 3. Não vai precisar. Se você não consome, seria interessante que suplementasse com ômega 3. Essas gorduras então são boas, Leandro, certo? Beleza, tá correto. Só que tem bastante gordura. O salmão, por exemplo, é rico em gordura. Logo, ele é rico em calorias também. Numa dieta cutting, é desinteressante ou não? Calma. Se for contabilizado nos seus macros do dia, te ajudar a bater a cota de gorduras, excelente. Agora, se você tem muito apetite, se você consome um peito de frango e come amendoim, por exemplo, você vai ter no final do dia proteína e gordura, só que com mais saciedade do que se você consumir o peixe. O consumo de peixes numa dieta de ganho de peso, um peixe gordo numa dieta de ganho de peso, é ótimo, é muito bom. Por quê? Tem bastante calorias, tem um processo digestivo mais eficiente, mais fácil. O peixe é mais fácil a gente digerir. Então, se você comer um bife de carne vermelha, mesmo que seja magra, e um peixe que às vezes tem o dobro de calorias, sim, o dobro de calorias em relação a uma carne vermelha magra, você vai ter fome mais rápido colocando mais calorias para dentro. Então, o peixe pode ser excelente num processo de ganho de peso. Num processo de perda de peso, portanto, é o inverso. Não quer dizer que você não possa usar. Mas se você já é uma pessoa que sente muita fome e já está comendo muita pouca caloria, você vai reduzir ainda mais consumindo peixe e isso pode aumentar a sua fome em detrimento de um consumo de frango, de carne. Então, qual orientação eu deixo para os meus alunos? Peixes em dietas de ganho de peso, pode consumir, que é excelente. Agora, em dietas de perda de peso, vamos avaliar um contexto. Você pode usar, é ótimo, mas dentro de um contexto que torne o indivíduo que está fazendo confortável nesta alimentação. Mas nem todo peixe é gordinho. Nós temos os peixes magros, com menos de 10% de gordura. Normalmente os peixes magros, eles têm uma coloração mais clara, como por exemplo, o Sanpiter ou o filé de tilápia ou a tilápia, a curvina, o badejo, a tainha, o namorado, entre outros peixes. Então, normalmente, esse tipo de peixe, da carne bem branquinha, ele costuma ser um peixe mais magro. E quais são as considerações em relação a esse tipo de peixe? O que acontece? O peixe magro, ele tem a digestão mais fácil ainda, só que ele tem menos calorias. Então, vamos parar para pensar junto, eu e você. Se eu vou consumir um peixe que tem a digestão fácil, em bulk é bom,
porque rapidamente eu vou ter fome e aí isso torna mais confortável a dieta. Mas tem menos calorias, não tem tanta caloria igual o peixe gordo, mas o processo digestivo é ainda mais fácil, então justifica. Então, peixe gordo e peixe magro para bulk serve da mesma maneira, qualquer tipo de peixe, apenas contabilize as calorias para que você no final do dia bata as calorias. E num cutting, um peixe que é mais magro, ele vai ter um processo de digestão mais fácil e tem menos calorias. Logo, num cut, você consumir esse tipo de peixe, apesar dele ter menos calorias, também pode ser uma estratégia a pensar se compensa ou não, porque vai dar fome mais rápido. Então sim, você vê muitos atletas consumindo tilápia, e tilápia é excelente. Só que isso vai te deixar com fome mais rápido. Num processo de cutting, a equivalência da tilápia e do peito de frango, filé de frango, é muito parecida em termos energéticos, proteicos e gordurosos. Só que o frango dá muito mais saciedade do que o peixe. Então, para um cut, talvez seja mais interessante o consumo de um frango ou de uma carne vermelha do que de um peixe. Então, em cutting, você pode também consumir o peixe gordo ou peixe magro, contabilizando as calorias, porém tem que ver se é interessante esse consumo, porque se te deixar com fome e tirar a sustentabilidade da dieta, deixa de ser interessante. Sobre o peixe cru, hoje em dia o processo de cocção, que é esquentar, cozimento, é muito legal, continua muito popular, mas o peixe cru também se tornou uma conduta do brasileiro. Esse processo de cocção, ele aumenta a desnaturação proteica, o que não causa nenhum dano à proteína, só bagunça a disposição dos aminoácidos, que não muda nada para você. Estou dizendo para você saber que é um processo de desnaturação proteica. E esse processo, ele facilita o processo de digestão. Assim, as enzimas conseguem atingir os aminoácidos e tem uma absorção mais fácil. Porém, isso na prática não nos mostra um melhor aproveitamento de qualquer tipo de aminoácido. Um peixe cru você pode consumir, lembrando que o peixe tem que ser de qualidade, senão você vai pegar uma infecção bacteriana e aí sim você vai emagrecer, porque você já sabe o que vai acontecer, né? Temos peixes que têm mais quantidade de proteínas do que outros? Temos, tá, pessoal? Verifique a tabela, mas no geral não é uma grande diferença. Ah, mas eu vi uma tabela nutricional que um peixe lá de 100 gramas tem só 13 gramas de proteína. Congelado. Porque quando você descongela, você já viu que ele perde muita água. Como o peso é congelado, logo ele parece que tem pouca proteína por grama, mas na verdade não. Muitas pessoas, na hora de considerar os valores nutricionais, por exemplo, vai pesar o peixe cru, 100 gramas de tilápia crua, vai ter mais ou menos 20 gramas de proteína. Só que se eu fizer um processo de cozimento, aquelas 100 gramas viram 60 facilmente. Peixe perde muita água. Quer dizer que eu perdi proteína? Não, continua com os 20 gramas, mas agora tem 20 gramas de proteína em 60 gramas de peixe, porque 40 gramas de água foi embora. Como é que eu faço para não errar nisso? Pesa o peixe cru, é mais fácil. Vou pegar a tilápia, 100 gramas crua, tem 20 gramas de proteína. Não importa o quanto ficar pronto, se eu comer cru, eu vou comer 20 gramas de proteína, porque o processo de cozimento não destrói a proteína, ele tira a água do alimento. O que vocês precisam só entender sobre o ômega 3? Você sabia que o ômega 3, por exemplo, se você consumir uma vez por semana, já estaria bom? Então quer dizer que eu poderia pegar todas as cápsulas de ômega 3 e consumir de uma vez na semana? Sim, você poderia. Então eu recomendo que você assista esse vídeo sobre ômega 3, porque às vezes você fala, não como peixe todo dia, mas então eu tenho que suplementar com ômega 3. E às vezes não. Às vezes você vai no rodizinho japonês uma vez por semana, não precisa do ômega 3. Então dá uma conferida aqui, tudo sobre o ômega 3.